Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Desconhecidos matam jovem a bala no prédio de Beberibe. Adolescente assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Motoqueiro morre baleado no bairro da Iputinga. Rapaz assassinado a tiros em Campo Grande. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas no estado foram registrados 10 assassinatos. 4 dos crimes ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.834 assassinatos, sendo 1.591 no interior e 1.243 no Grande Recife. Polícia Civil investiga servidores envolvidos em esquema de corrupção na Secretaria de Saúde de Pernambuco. Repórter Bárbara Lessa. Esse esquema teria começado bem no auge da pandemia em 2020 até 2021, quando foi descoberto pela Secretaria Estadual de Saúde, que começou a investigar e acionou a Polícia Civil. Doutora Viviane Santa Cruz vai dar os detalhes para a gente. Doutora, primeiro eu quero saber quanto teria sido desviado e que tipo de insumos estariam sendo levados nesse esquema. O que foi apurado logo de início é que o total de insumos chegou ao total de R$500 milhões. A expectativa com as investigações é a gente verifica um número ainda maior, mas isso vai ser apurado no decorrer das investigações. Os insumos hospitalares que foram desviados envolvem luvas descartáveis, seringas descartáveis, toucas descartáveis, então materiais que eram realmente utilizados na época da Covid-19. E que eram bem procurados, né? Isso, eles tinham um alto valor do mercado, exatamente pela dificuldade que se tinha de obter esses recursos, dada a alta demanda que houve na época, em virtude da Covid-19, que passou a exigir o uso obrigatório desses recursos. Agora, doutora, como é que funcionava esse esquema e quantas pessoas estariam envolvidas? A gente identificou até o presente momento 9 pessoas envolvidas nesse esquema. E esse esquema ele ocorria desde a solicitação, então dentro da secretaria, onde iam servidores que faziam requisições, algumas requisições inclusive falsas, solicitando junto ao setor de logística materiais que eles diziam que seriam destinados a hospitais. Se verificou que, na verdade, esses insumos, eles não eram nem requisitados, nem eram destinados aos hospitais. No caminho, após a retirada no setor de logísticas, eles eram enviados para pudessem ser vendidos a terceiros. Que funcionários seriam esses? Todos seriam efetivos da secretaria? Tem gente também terceirizada? O que aconteceu com essas pessoas? O que foi identificado é que haviam pessoas da secretaria, tanto servidores efetivos, comissionados e terceirizados envolvidos nesse esquema. E esses, imediatamente, quando a secretaria começou a identificar e verificou que a denúncia tinha fundamento, ela afastou esses servidores dos cargos. A polícia já sabe para onde estavam indo esses materiais, essas luvas, talvez essas máscaras, o restante do que estava sendo desviado? A gente sabe que esse material foi para uma residência privada e provavelmente de lá ele foi vendido a terceiros. A polícia fez buscas, inclusive em endereços dos investigados. Foi encontrado algum material nesses lugares? O que é que vocês recolheram? Durante esse período de busca, nós recolhemos eletrônicos, celulares, computadores e diversos documentos que serão analisados agora. Bárbara Lessa para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. O ônibus da empresa Astrotur, que estava a serviço da empresa Jeep, foi assaltado na rua Bela Vista, no bairro Boa Sorte, em Igaraçu. 2 suspeitos armados de revólveres roubaram os pertences dos passageiros, no caso funcionário da Jeep. Um outro ônibus foi alvo de marginais. Assalto aconteceu na rua José Hipólito Cardoso, por trás do Hospital da Aeronáutica, em Boa Viagem. Um só suspeito. Esse cara, além de roubar pertences de uma passageira, colocou os braços na passageira, exigindo beijos. Quer dizer, foi um assédio sexual. Esse tal elemento se dizia fazer parte da gangue denominada Trem Bala. Isso para intimidar a vítima, para que ela não prestasse queixa, só que ela prestou queixa na polícia e agora o caso está sendo investigado.
O jovem Abraão Lucas França da Silva, de 23 anos, residente na rua Sucupira, no bairro da Iputinga, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. Com a vítima, a polícia encontrou várias pedras de crack embaladas, já prontas para o consumo, para a venda, para a negociação. E aí, essa linha de investigação, o crime ligado às drogas. O corpo do jovem Abraão Lucas França da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. José Mateus Alves da Silva, um jovem com 18 anos, residente na rua Beira Rio, nos Coelhos. Ele foi baleado antes de ontem na Travessa dos Coelhos, no Beco do Natalício, por elementos desconhecidos. Ele, José Mateus Alves da Silva, foi socorrido no Hospital da Restauração e ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E a informação da polícia que ele seria usuário de drogas. Um adolescente de 15 anos de idade, residente no sítio Campo Novo, zona rural de Caruaru, no agreste do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo ao lado do condomínio Monte Verde, no bairro Cidade Alta, lá em Caruaru. A vítima ainda chegou a ser levada para o Hospital Regional do Agreste. De acordo com informações, a vítima estaria empinando uma motocicleta, não obedeceu a ordem de parada da Polícia Militar e daí um dos PMs atirou contra ele nas costas. Ele foi socorrido pelo pai dele, mas faleceu no hospital local. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Luan Eduardo de Lima Bezerra, jovem com 23 anos, residente no Engenho Serra, zona rural de Chã de Alegria. Ele trafegava de motocicleta e foi assassinado a bala na estrada entre os Engenhos Serra e Alvorada, lá mesmo em Chã de Alegria. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Renato Siqueira da Silva, com 45 anos de idade, vigilante, residente na rua Amadeu Tavares, bairro Aloysio Pinto, em Garanhuns, no agreste do estado. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por um só elemento desconhecido. E no momento, o Renato, estava conversando na calçada com dois amigos, quando o suspeito se aproximou dele, meteu bala e o matou, fugindo em seguida. O corpo de Renato Siqueira da Silva, de 45 anos, vigilante, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Amaury de Oliveira Júnior, jovem com 23 anos de idade. Este foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Alabana, que fica dentro de um mercadinho. Isso mesmo, dentro de um mercadinho. Isso aconteceu na Praça Japão Cabeludo, no bairro do Salgado, em Caruaru. Foi um só elemento numa motocicleta que cometeu o crime. E de acordo com informações, José Amaury de Oliveira Júnior, ele havia se envolvido numa confusão na Praça do Albergue, que fica no bairro Indiano. Ele foi apartar uma briga aí, envolvendo gente ligada ao tráfico de entorpecentes. Ele se meteu aonde não devia e ele, inclusive, já havia tirado cadeia por furto e também pela lei Maria da Penha. O corpo de José Amaury de Oliveira Júnior foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Esquema de rachadinha investigada na Câmara Municipal de Timbaúba. E a gente volta com a repórter Bárbara Lessa. Essa operação investiga um esquema de rachadinhas na Câmara Municipal de Timbaúba. O delegado Diogo Pinheiro vai dar os detalhes dessa operação para a gente. Delegado, quantas pessoas envolvidas, quantas pessoas afastadas desse esquema? Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, bem como foram afastados um vereador e 2 assessores desse vereador, que nós verificamos, analisado o material da hora extra 1, que esse vereador estava se apropriando dos salários desses assessores. Inclusive, ele ficava de posse do cartão salário desses assessores. Foi verificado também no material que um outro servidor
estava recebendo indevidamente valores de uma empresa que prestava serviço lá na Câmara Municipal do Timbaúba e que esse mesmo servidor estava desviando valores da Câmara por meio de pagamentos de notas fiscais frias por serviços que não eram prestados na Câmara. Quanto tem esse desviado ao todo? O que é que vocês já conseguiram apurar? Nós solicitamos o bloqueio de mais de R$120 mil, em relação só à apropriação que o vereador estava fazendo do salário dos assessores. Na operação Hora Extra 1, foram solicitados o bloqueio de mais de R$400 mil e na oportunidade foi afastado o presidente da Câmara juntamente com 3 assessores. Houve alguma prisão? Não, prisão não houve. O que solicitamos foi justamente medidas cautelares diversas da prisão, que é justamente o afastamento desses servidores públicos. Esse esquema que vocês puderam investigar, você falou aí que o vereador ficava com o cartão salário dos funcionários, ele levava tudo na totalidade, havia uma divisão, como é que funcionava? E havia também a participação de funcionários fantasmas? O que a gente verificou justamente isso, alguns servidores prestavam serviço lá na Câmara, e esses servidores passavam parte do salário para o vereador. Outros servidores não prestavam serviço e passavam a totalidade do seu salário para o vereador. Bárbara Lessa para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Ligados com a gente aqui na Jornal Alexandre, a esposa Thaís, na Ótica e Relojoaria, no Maranguape 2, em Paulista, pertinho do Sovaco da Véia. Zé Geraldo está lá no Cabo de Santo Agostinho, Gilberto da Coxinha e Daniel na Orla do Janga, no loteamento Santana em Camaragibe, Alexandre, motorista de ônibus da Mob Brasil, a esposa dele, Ilane, e o filho Alain, os pais do Xande, seu Luiz, Dona Anitta e também a vizinha da família, Antônia da Lojinha. Carla do Bar na UR4, Messinho do time do Bangu, no Ibura, Rodrigo, que é diretor, e também Saulo estão ligados com a gente. Na Rua Estados Unidos, em Pau Amarelo, estão lá Paulo Dias, presidente das Catraias, e Cláudia da Pizza, com as delícias da Cláudia. Também ligados com a gente os funcionários do cemitério do Pacheco, Vovó Margarete, DJ Guedes e o administrador, que é o Jorge Bicão. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado nas águas do rio Capibaribe, debaixo da ponte da Vila Santa Luzia, que liga o Parque Santana em Casa Forte. O corpo foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Antônio da Silva Leal, de 57 anos de idade, residente no sítio Rodrigues, zona rural de Itacaratu. Ele trafegava de motocicleta, caiu ao passar em uma lombada na PE 375 lá em Itacaratu. Foi levado para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Jefferson Dorgival da Silva, de 26 anos, residente no sítio Jatobazinho, que fica em Betânia, no interior do estado. Ele trafegava numa motocicleta pelo sítio e acabou atropelando um animal, um bode. Ele foi levado para o hospital local, removido aqui para Recife, para o HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. John Henry Sepulvira Gonçalves, de 43 anos de idade, colombiano. Ele sofreu ferimentos numa colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão. O acidente aconteceu na Rua Gregório Bezerra, em Veracruz, Camaragibe, e ele, o colombiano, morreu na hora. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal aqui no Recife. Desconhecidos matam jovem a bala no Brejo de Beberibe. Adolescente assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Motoqueiro morre baleado no bairro da Iputinga. Rapaz assassinado a tiros em Campo Grande. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior.
A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Josevan Amaro de Lira, um homem com 44 anos de idade. Ele morreu num acidente na PR-42 em Pujuca. Ele trafegava numa motocicleta e deu um freio brusco por trás de um caminhão que estava quebrado, parado. E daí veio uma Kombi logo em seguida e bateu dele, imprensando ele na carroceria do caminhão. Ele morreu no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um grave acidente também aconteceu na BR-423 no município de Cachoeirinha. Deixou 2 pessoas mortas. A colisão foi envolvendo a ambulância da Secretaria de Saúde de Garanhuns e uma Hilux caminhoneta. Os mortos foram identificados como o condutor da ambulância, José Ivan Barbosa da Silva, que tinha 45 anos de idade, e o paciente, Ari Clênio Santos de Souza, de 22 anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Alexandre e Chibata estão no Cabo de Santo Agostinho ligados na Jornal. Regis, Rose e Cícero na Feijuca Top, na Avenida Doutor Ico Chaves, em Casa Amarela. Marcos Ferreira está no Engenho Velho. No Caiara está Nego Chincha. E na Rua da Linha, em Camaragibe, Dona Cosma, que é mãe do delegado Alalmo Lima, o conhecido Amarelinho. Dona Cosma e o neto dela, Jefferson Renato, estão ligados com a gente aqui na Jornal. O garçom Jefferson e Adriano agora no restaurante Delícias do Rancho, em Paudalho. Bodão está nos Coelhos e Paulo está no Jordão. E Tatu está na Rua Timbiras, em Santo Amaro. Agradecemos aí a audiência dessa rapaziada. Evaldo Alves de Andrade, de 34 anos, residente na Rua 29 de Janeiro, bairro São Geraldo, em Arco Verde. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua Joaquim Rodrigues, lá em Arco Verde, por um elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do hospital local. Uma jovem sem nenhuma identificação foi agredida a bala e foi localizada debaixo da ponte da Bicopeba, que fica em Tiúma, São Lourenço da Mata. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA lá de São Lourenço da Mata. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sexta-feira. Estão completando idade nova hoje. João Bispo, ele é motorista da ambulância da UPA de Jardim Paulista. Ele é amigo do comissário Claudonô e do filho do Nó, Júnior Cabeção, e também Ricardo Souza, Robinho e Paulo Brinquedo. O serralheiro Lorivaldo de São Martim também está aniversariando e os filhos vão preparar uma festa para ele. Os filhos Rafael, Renata, Rayana e Rosemary. Os netos vão participar também, os netos do Lorivaldo, Heitor, Raiknen, Gabriel e Arthur Felipe. Esse Arthur Felipe aí é o meu xodozinho, é o meu netinho que vai participar da festa. Eu sou o Lorivaldo, está completando hoje 58 anos de idade. Romilda, que mora na Rua da Harmonia, em Casa Amarela, também está aniversariando. Ela que é esposa de Nino Guaracheiro. Zinha da Saúde é esposa de Roberto Mecânico, da Rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro. Casal que é amigo de Giba do Fiteiro e também Bibia. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Aniversariando hoje o Tenente Adelson Paz da Silva, os sargentos Antônio Leite da Silva e o Wilson Bezerra da Silva, o diretor José Jorge de Oliveira e as pensionistas Vilma da Silva Santos e Marliete Dias Guerra de Souza. Tentativa de homicídio em Arco Verde, no sertão do estado. A investida criminosa aconteceu no bairro São Geraldo. O suspeito armado chegou no estabelecimento e efetuou os disparos. A vítima tenta reagir e joga verdura no suspeito. Nas imagens é possível ver uma mulher grávida que por pouco não é atingida pelos disparos. O comerciante ficou ferido e foi levado ao hospital lá em Arco Verde. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. Uma mulher foi presa e 2 adolescentes apreendidas, suspeitas de roubar uma loja no bairro da Encruzilhada. O trio usou uma faca para ameaçar os funcionários. Elas estavam com 3 sacolas grandes
e conseguiram pegar diversos produtos de limpeza, higiene pessoal e eletrônicos, somando um prejuízo de mais de R$5 mil. O detalhe dessa prisão é a conduta de um policial militar que deu uma rasteira em uma das suspeitas. Moradores de São Martim estão preocupados com a insegurança. Um homem invadiu a casa dos moradores para furtar objetos. A população alega que essa prática é constante durante a madrugada. Pedimos uma nota à Polícia Militar sobre a insegurança em São Martim, mas não obtivemos resposta até agora. Câmara de Segurança registra momento em que um adolescente invade uma pizzaria e furta 2 aparelhos celulares. Ele escalou uma parede para conseguir entrar no estabelecimento. O jovem foi apreendido e, inclusive, reconhecido pelo dono da pizzaria. Ele foi levado para a delegacia junto com o responsável. O caso aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado. Em São Bento do Una, uma mulher de 50 anos de idade foi agredida com golpes de foice pela vizinha. O caso aconteceu no sítio Muzelinho, na zona rural do município. O motivo da discussão entre as vizinhas não foi divulgado. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela vítima, que estava com um corte na testa, e informou que havia sido agredida pela vizinha. Durante a revista no local onde a briga teria acontecido, uma foice foi apreendida. As mulheres foram apresentadas na delegacia local. Um acidente aconteceu na BR-232 em Belo Jardim. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e colidiu na lateral de um outro carro que seguia no sentido contrário. Em seguida, a caminhonete capotou. Felizmente, os motoristas tiveram apenas ferimentos leves e não precisaram ser socorridos. A polícia está investigando a morte de Manuel Valêncio da Silva, que tinha 37 anos de idade. Era um ex-presidiário por vários crimes de furtos, vários crimes. Ele foi morto a bala na Rua Moraes de Oliveira, em Venturosa. Os elementos identificados, suspeitos como Carlos e um tal de Boca, estão sendo procurados pela polícia. E segundo informações, Manuel Valêncio da Silva, ele estaria devendo R$4 mil para o tráfico de entorpecentes. Em Santa Maria da Boa Vista, a polícia está investigando a morte de Isaac da Silva Ferreira, que tinha 39 anos de idade. Ele foi assassinado a bala na Travessa da Acerola, ou Travessa da Verdade, lá em Santa Maria da Boa Vista. Foram 2 homens numa moto que cometeram crime, e a vítima chegou a ser levada para o hospital lá em Petrolina. Desconhecidos matam jovem a bala no Brejo de Beberibe. A vítima, Rodolfo de Oliveira, de 24 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua do Amor, no Brejo de Beberibe, crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele havia sido preso recentemente, estava solto e aí foi assassinado. O corpo dele encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Adolescente assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Um adolescente de 15 anos de idade, Matheus, ele foi assassinado a bala na residência dele, na Rua 10, quadra 1, na Vila da Esperança, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Foi um só elemento que cometeu o crime. Esse elemento, ele cobriu o rosto com uma camisa, pulou o muro da residência, rendeu inclusive o pai do adolescente e chamou o adolescente para conversar. Em seguida, ele efetuou os disparos, ceifando a vida do menor. De acordo com informações, o adolescente já havia sido preso por tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Lembrando que de ontem para hoje, nas 24 horas, foram registrados 10 homicídios, 4 crimes ocorreram no interior e 6 no Grande Recife, e este ano em Pernambuco já foram registrados
2.834 assassinatos, sendo 1.591 no interior e 1.243 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Motoqueiro morre baleado no bairro da Iputinga. Ricardo José da Silva Dourado, jovem com 24 anos, residente na Rua Realeza, no bairro do Jardim, São Paulo. Ele trafegava em uma motocicleta ontem por volta das 7 horas da noite, quando foi perseguido e alvejado com disparo de arma de fogo nas proximidades do Hospital Apevida, na Rua Gaspar Pérez, no bairro da Iputinga, pertinho da BR-101. Homens em um carro branco, veículo não identificado, meteram bala no rapaz, que foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A polícia apreendeu no local a motocicleta que estava com a vítima, moto de placa KLW 3600. O corpo de Ricardo José da Silva Dourado foi removido da UPA da Caxangá para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Rapaz assassinado a tiros no bairro de Campo Grande. O Wallace Diego Brasil Vilela, um rapaz de 33 anos, profissão informada. Ele foi assassinado com 4 disparos de arma de fogo ontem à noite na residência dele, na Rua Coelho Neto, no bairro de Campo Grande, zona norte do Recife. Crime praticado por elementos desconhecidos e os motivos também são ignorados. No local impera a lei do silêncio. O corpo de Wallison Diego Brasil Vilela foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controle do plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.